Já pode ir lá no bate-papo, por favor, me mandar o seu nome. O seu nome está valendo como chamada, como vai validar a sua presença aqui na aula, tá? Manda o nome completo, por favor, turma, tá? Não deixe de mandar o nome, porque senão você leva falta. Na aula passada, Ô, várias pessoas Bia, vieram me mandar mensagem dizendo que não tinha conseguido mandar o nome a tempo. Pois não. eu coloquei Luana Martins, sem problema? Ivana? Luana, Ah, não, não tem problema não. tá bom. Tá? Obrigada. Tudo bem? Isso vai me mandando o nome, tá? Para valer como chamada. Pessoal, na nossa aula passada, a gente começou a falar sobre a África, lembra? Aí eu coloquei um slide para vocês e acabei fazendo o seguinte questionamento, né? O que você sabe sobre a África? Não foi isso? Mostrei esse slide e tinha parado aqui, ó, nesse menininho com um monte de interrogação. O que eu sei sobre a África? Não foi isso que eu tinha parado com vocês? E aí, quando a gente fala de África, né, a gente acaba sempre pensando em fome, a gente pensa em pobreza, a gente pensa na seca, a gente pensa em guerras, mas a gente nunca lembra que a África é um continente riquíssimo em cultura, é um continente riquíssimo em recursos naturais, contribuiu muito para a ciência no nosso planeta inteiro e que esse continente apresenta para nós uma versão deturpada. O que é uma visão deturpada? Uma visão errada, distorcida da realidade, né? Então, se a gente colocasse, por exemplo, África lá no Google Imagens, olha o que apareceria para a gente. Ó. Então, aqui, por exemplo, um local com um animal passando fome, um monte de criança aqui exigindo comida, crianças num local que não tem infraestrutura nenhuma. Olha aqui, um carro destruído. Olha a situação dessa escola, por exemplo. Turma, a gente reclamando do nosso ventilador quando está calor lá na escola. Né? Olha as crianças estudando num ambiente como esse. Olha essas crianças aqui, a situação física dessas crianças. Sempre que a gente fala de África, nos vem esse tipo de coisa à cabeça, né? Mas a gente nunca imagina a África como um local muito rico, um local importante, inclusive, para o nosso mundo. Quando a gente fala assim, fala um local que você tem vontade de conhecer. Ai, Bia, morro de vontade de conhecer a Europa. Nossa, vontade de conhecer Roma, vontade de conhecer Portugal, vontade de conhecer Paris. Nós morro de vontade de conhecer Estados Unidos, a Disney, o Canadá, mas nunca ninguém fala de nenhum país da África. Ou alguém aqui tem um sonho de conhecer a África? Nossa, tem uma vontade de conhecer o Chipre, Bia? Alguém já pensou em conhecer algum país da África, sem ser a África do Sul, que é o mais conhecido? Bia, a minha irmã tinha o sonho de ir para o Egito, De mas ir é para o sonho Egito. mesmo. Né? E por quê? E Quando a é gente muito fala difícil. de África, vem o Egito? Porque a gente ouve falar, né, na escola de como que era o Egito, como que ao longo da história o Egito foi importante, as construções das grandes pirâmides, e aí o resto da África. Mas nos 18 anos dela, ela quer fazer uma viagem para Gana para poder fazer uma missão que ela quer fazer. É um Agora, outro Ana, conta para nós, quantas pessoas da sua família, de todo mundo, primos, tios, Ah, não, tem todo essa mundo achou mesma que ela era vontade? louca. Todo mundo Todo acha mundo achou que ela era louca. não é? Porque é o seguinte, quando você tem um pouquinho de dinheiro que você consegue fazer uma viagem para fora do país, você vai assim, eu vou viajar para a Europa, vou para o Chile esquiar, conhecer a neve, conhecer as montanhas. Eu vou para os Estados Unidos conhecer a Disney, mas ninguém lembra da África, né? Então, nessas aulas, a gente vai tentar entender um pouquinho de como que é a África nos seus aspectos naturais, pensando em relevo, clima, vegetação. A gente vai entender por que nós, quando falamos de África, temos aquela noção que vocês trataram conosco na última aula, que eu acabei de mostrar para vocês também lá pelo Google, de pobreza, de miséria, de guerra, de não sei o quê, quando na verdade a gente tem uma visão deturpada. Não que aquelas não sejam realidades africanas, são, mas que não é só aquilo que a gente pode relacionar àquele continente, tá bom? Então, voltando aqui para os nossos slides, vamos lá.
O que a gente sabe sobre a África, isso vou me incluir, eu, Bia, como professora de geografia, professora de história, eu sei muito pouco sobre o continente africano. Por quê? Porque a África é um continente gigantesco. A África é um continente que tem aí um histórico, né, de milhares de anos de abrigar a população humana. E o quanto que a África conseguiu abrigar de conhecimento desde que o homem surgiu. Muita coisa, né? Então, acho que do ponto de vista humano é impossível saber tudo sobre a África, mas de uma maneira muito superficial, a gente consegue elencar alguns pontos para entender o que é esse continente. Se a gente voltar lá no sexto ano, na disciplina de história, a gente estudou que a África foi considerado o berço da humanidade. Bia, como assim o berço na humanidade? Né? Cerca de 150 mil anos atrás, a espécie do Homo sapiens teria surgido aqui na África e da África migrado para várias outras partes do nosso planeta, inclusive chegado aqui à América. Acredita-se, a teoria mais aceita é de que os primeiros homens a chegarem à América foi pelo Estreito de Bering, né? Eu já expliquei para vocês isso lá no sexto ano, que não convém ficar relembrando agora de teorias agora. Bill, o Tatá não está conseguindo entrar. Deve ser a internet dele. Pede para ele, por favor, Nicolas. Conseguiu? Ah, que bom. Uhum. Sabe o que é? Deve ser problema de conexão, né? Às vezes a internet fica oscilando e aí sempre eu peço para o pessoal, quando tiver esse tipo de problema, ficar tentando, né? Fechando e abrindo várias vezes até conseguir. Isso, inclusive, turma, fica um aviso. Às vezes a internet começa a dar pico de velocidade e às vezes você está assistindo a aula e você sai da aula, né? Então, aí depois tem dificuldade para voltar. Fica abrindo e fechando a sua janela, que aí às vezes dá certo. Tá bom? Mas qualquer coisa, vocês vão comunicando aí pelo bate-papo. E podem também ativar o microfone. Tá bom, turma? Então, vamos lá. Então, a África, para começar, é um continente do ponto de vista humano riquíssimo em informações para nós. Porque foi ali que o homem surgiu, foi ali que o homem ele começou a desenvolver as suas primeiras atividades, mesmo sendo nômades, mesmo sendo lá do ponto de vista civilizatório, tendo as primeiras organizações até se tornar um grupo de indivíduos civilizados, sedentários, com normas de convivência e assim por diante. A África também. Oi? Me explica esse mapa, ele tá começando de lá para cá? O nosso planeta, Gabi, ele é arredondado, não é? A visão tradicional que a gente tem do mapa mundi é que essa parte da África, da Europa e da Ásia, da Oceania esteja aqui, né? Uhum. Só que é como se eu tivesse pego o mapa, aberto ele assim. Deixa eu ver se eu tenho o mapa mundi aqui na nossa apostila para mostrar para vocês. Acho que não vai ter. Só que aí a gente abriu o nosso planeta para colocar no mapa em outro lugar, tá? Ao invés de tê-lo separado ali pelo Oceano Pacífico, eu separei os continentes ali pelo Oceano Atlântico. Bom, eu queria achar uma... Bom, deixa eu interromper aqui o compartilhamento para achar lá no Google para mostrar para vocês, tá? Então, mapa mundi. A vantagem de trabalhar em casa, né, é essa daqui, né, da gente conseguir pesquisar e mostrar para vocês em tempo real. Então, ó, se eu mostrar para vocês um mapa mundi convencional, o que a gente consegue enxergar? Nesse mapa que a gente está super acostumado a ver, o nosso planeta arredondado, eu peguei e abri a superfície, né? Então, esse mapa aqui é o tradicional que a gente consegue ver, não é? A América desse lado e os demais continentes do lado de cá. O que eu fiz? Pensa que o nosso planeta, como ele é arredondado, eu posso abrir ele e tornar ele plano de qualquer lugar. Então, ao invés, aqui é o Oceano Pacífico, as duas pontas estão separadas, mas na verdade eles estão unidos. Ao invés de eu separar os continentes pelo Oceano Pacífico, eu vou separar pelo Oceano Atlântico. Aí a gente vai acabar tendo a imagem que está posta aqui no nosso slide. Entendeu?
Entendeu? Então, perfeito. Aí, nesse mapa, o que fica evidenciado? Que aqui nós temos o continente africano, aonde o homem teria surgido e ele começou a migrar para outras partes do nosso planeta, inclusive a América. Tudo bem? É isso que significa esse mapa aqui, que foi na África que o homem teria surgido e se espalhado para o resto do mundo. Ok? E a gente pode dizer também que a África pode ser considerada também o berço do conhecimento. Por que o berço do conhecimento? Porque muito do que a gente utiliza hoje no nosso dia a dia veio de conhecimentos produzidos por povos tradicionais lá da África. Por exemplo, já ouviram falar em mineração, não é? O que é a mineração? É eu extrair do subsolo algum tipo de mineral ou recurso que me interessa. Por exemplo, eu posso minerar ouro, diamante, ferro, manganês, bauxita, cobre, prata, esmeralda e assim por diante. São recursos que tem lá no subsolo e que me interessam. Os primeiros povos a praticarem a mineração foram algumas tribos africanas tradicionais, ainda lá no período da Idade da Pedra Polida, tá? Que foi quando os homens começaram aí, no final da Idade da Pedra Polida, a substituir as ferramentas de pedra polida por ferramentas feitas de metal. Como que eles conseguiam produzir ferramentas feitas de metal? Eles começavam a escavar o subsolo para retirar o metal, principalmente o ferro, e aí começar a fundição de ferramentas. Hoje a gente utiliza mineração para diversas coisas. O que na sua casa você utiliza que tem algo que foi na mineração? Bia, um monte de coisa, né? Por exemplo, eu estou usando um fone de ouvido. Isso que eu estou pondo a mão é um fio. Claro, a parte de fora dele é emborrachada, mas por dentro é um fio de cobre. Cobre é um metal que precisa ser minerado para conseguir ser encontrado. Ó, eu moro num prédio de cimento, tijolos e também tem pedras. A pedrinha utilizada é aquela pedra brita, né? A pedra brita, ela precisa ser retirada do subsolo. Aqui em Alfenas, por exemplo, a gente tem uma mineradora de pedra brita. A gente chama, o nome da rocha é o Gneiss, que é a pedraria Santa Terezinha, que fica ali atrás do Espaço Z, por exemplo, aqui. Tá? Então, o que a gente percebe? A mineração, algo que começou lá na África milhares de anos atrás, beneficia a nossa sociedade até os dias de hoje. Foi dentro da África que se popularizou as noções relacionadas ao comércio. Diversas nações já faziam comércio entre si baseado na troca. Tá? Mas foi, por exemplo, dentro da África também que se fortaleceu o uso da moeda como mecanismo de padronização de valores. Então, por exemplo, eu quero comprar uma garrafinha de água. Eu não vou trocar por outra mercadoria essa garrafinha de água. Eu vou utilizar um valor para isso, uma moeda, dinheiro para comprar essa mercadoria, tá? Hoje em dia, se você for ao supermercado, você vai querer comprar uma comida, você vai trocar por outro objeto? Não, você vai simplesmente oferecer dinheiro em troca daquele alimento, né? Muitos dos povos africanos realizavam também observações astronômicas. Eles começavam a observar o céu para que pudesse ser decidido o período de colher, o período de você preparar o solo, o período de você estocar alimento, né? E assim por diante. Um grande exemplo disso, a gente pode pensar nos egípcios, né? Os egípcios, eles faziam sempre as observações astronômicas para prever quando seria o período de preparar a terra, de plantar, de colher, quando você tinha que fazer obras de canais de irrigação lá nas margens do Rio Nilo, tá? Entre outras coisas. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Dentro da África também surgiram alguns povos que desenvolveram alguns tipos de medicamentos, basicamente para tratar alguns certos tipos de doenças, né? Que no resto do mundo, certos tipos de alimentos, eles também têm propriedades medicinais. Ou plantas que eram cultivadas ou encontradas na natureza, que, quando preparadas de certas formas, tinham o poder de curar certas doenças.
Isso tudo conhecimentos lá da África, não era exclusividade africana. Mas muito dos conhecimentos de como preparar medicamentos, né, de plantas, raízes, veio lá da África. Noções matemáticas, de controle de produção, contabilidade, também tiveram contribuições de povos africanos. E, claro, a última coisa que eu coloquei ali foi um desenho de uma horta com várias coisas cultivadas, né? Os povos africanos, eles são muito ricos em técnicas de cultivo. Por quê? A gente vai estudar nas próximas aulas que todo o território africano ele é muito diverso. O solo do continente africano, em um momento ele é mais seco, em outro momento ele é mais desértico, em outro momento ele é extremamente úmido, de repente no outro local não é tão úmido, mas também não é tão seco, e assim por diante. Então, em cada local desse, algumas técnicas do cultivo de alimentos eram empregadas. Inclusive, até os dias de hoje, a gente utiliza algumas técnicas, como, por exemplo, a técnica da rotação de cultura, como, por exemplo, a irrigação, que eram praticados por esses povos africanos há milhares de anos. Beleza? Rafaela, pode mandar o nome sim, viu? Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu estou falando sobre a África como berço do conhecimento e berço da humanidade? Não? Posso seguir? Então, pessoal, a África ela é riquíssima, tá? Com relação a conhecimento. Então, não se esqueçam, muito do que a gente conhece hoje é fruto daquilo que os africanos produziram há milhões de anos atrás e foram sendo trazidos para nós até os nossos dias atuais. Perfeito? E aí, a gente vai falar o seguinte, que a relação da África, né, com o resto do mundo está muito relacionada às grandes navegações. Toda vez que a gente vai estudar a África lá no Fundamental 1, a gente geralmente fala da África quando descoberta pelos europeus, tá? Então vamos lembrar um pouquinho o que foi as grandes navegações e o que foi essa descoberta dos europeus do continente africano. Bom, as grandes navegações, elas aconteceram lá durante o século XV com uma tentativa de buscar novas rotas para chegar às Índias. Então aqui, onde eu estou passando o mouse, é a Europa, e aqui nesse local onde eu estou passando o mouse, aqui na Ásia, eram as Índias, certo? Nessa região das Índias, havia uma série de especiarias, uma série de produtos que a população europeia apreciava. E comercializar essas especiarias era um negócio altamente lucrativo. Só que a gente começa a observar uma série de fatores acontecendo que impedia os europeus saírem aqui da Europa e vir por terra aqui até as Índias buscarem as suas especiarias para comercializar. Um exemplo disso foi a chegada do Império Otomano nessa região aqui, que impedia a passagem dos europeus sem pagar altos tributos para chegar até as Índias. Um segundo fator foi que aqui na Itália, um grupo de pessoas chamados genoveses, lá da região da Gênova, controlava o comércio aqui no mar Mediterrâneo. E aí eles acabavam cobrando elevadas taxas para que as mercadorias que viessem aqui da Ásia pudessem atravessar o mar Mediterrâneo e chegar até o resto da Europa. E aí, para não ficar tão caro comercializar essas especiarias, alguns países começaram a tentar buscar alternativas. E aí, um país saiu na frente, que é Portugal. Portugal, o rei de Portugal juntou um monte de profissionais para tentar encontrar uma rota marítima sem ser passando pelo mar Mediterrâneo para conseguir chegar às Índias. Qual que era o desafio de Portugal? Superar o continente africano. Os europeus sabiam da existência da África, tá? Eles tinham aqui conhecimento do que existia no norte da África, tudo bem? Mas não se sabia o que tinha depois do norte da África, que era o sul, né? Porque nessa região que eu estou passando o mouse agora, nós temos o deserto do Saara. E os europeus
Quando eles começavam a adentrar o deserto, eles achavam o deserto um local muito difícil de ser ultrapassado. E que, como ali era muito quente, muito seco, não tinha disponibilidade de água, os europeus achavam que esse deserto ele era tão extremo que apenas monstros conseguiriam sobreviver ali. E que nunca que seria possível um ser humano conseguir ficar naquele local. Então, portanto, os europeus nunca ultrapassaram o deserto do Saara. Então, eles não tinham a noção do tamanho desse continente. E aí, Portugal, quando começou a buscar uma rota via mar para chegar até as Índias, eles acabaram descobrindo qual era a real proporção desse continente. Né? Lá pela grande navegação de Bartolomeu Dias, que conseguiu chegar a essa voltinha aqui da África, chamado de Cabo das Tormentas, que foi rebatizado pelo rei de Cabo da Boa Esperança. Lembra disso lá do sexto ano? Exatamente, tá? Lá do finalzinho do sexto e início do sétimo ano, né? Bom, quando os portugueses, né, conseguem fazer essa viagem para chegar ao sul da África, isso foi um pontapé para que os portugueses continuassem as suas navegações a ponto de conseguirem chegar até as Índias. Isso não foi exclusividade de Portugal. Logo depois que Portugal começou a se lançar ao mar, a Espanha também fez isso e outros países, claro, tá? E aí, sempre que uma nova área era descoberta aqui na África, o que os europeus faziam, né? Por exemplo, saía aqui de Portugal, aí eu vinha navegando, precisava parar aqui para reabastecer alimentos, por exemplo. Aí, nesse local aqui, aonde os europeus se fixavam, no caso, estou dando o exemplo dos portugueses, eles fundavam feitorias. O que eram feitorias? Eram locais que seriam fundados entrepostos comerciais. Bia, o que é um entreposto comercial? É um local onde eu vou realizar negociações de compra e venda de produtos, certo? Então, os europeus chegavam aqui e ofereciam, por exemplo, uma espingarda em troca de tecidos, em troca de alimentos, em troca de bebidas, em troca de coisas que poderiam ser comercializadas aqui na Europa. Então, o contato que os europeus tiveram com o continente africano de maneira mais intensa aconteceu a partir das grandes navegações. Tudo bem? E quando os portugueses começaram a chegar na África, a Espanha começou a fazer a mesma coisa, a Inglaterra e vários outros. Então, com as grandes navegações, começou a acontecer na África o que a gente chama de colonialismo. O que é o colonialismo? É um país chegar em uma área e dominar aquela área para explorar. Ou seja, um país chega em uma outra área para colonizar aquela região. Então, eu posso dizer que com as grandes navegações, os europeus chegaram na África para colonizar. Ou seja, os europeus, com as grandes navegações, chegaram na África para explorar esse continente. Perfeito? Posso seguir? Sim? Sim. Então, isso aqui foi uma revisão zona, né, do que a gente já viu antes. E aí, os europeus, quando chegaram lá na África, eles acabaram desenvolvendo vários negócios, né? Muitas vezes eles faziam trocas, outras até mesmo compravam, mas a grande maioria das vezes, eles simplesmente exploravam, pegavam aquilo de seu interesse, sem beneficiar povo nenhum, e levavam lá para a Europa, certo? E uma das coisas que tornou mais lucrativa para os países europeus que chegaram a colonizar partes da África foi o tráfico negreiro. O que foi esse tráfico negreiro, né? Foi um negócio altamente lucrativo que consistia em pegar pessoas africanas para levar para outras áreas que também eram colonizadas. Por exemplo, o Brasil acabou participando desse tráfico negreiro. O Brasil foi um país também colonizado por Portugal. No Brasil, precisava-se de muita mão de obra durante o período colonial para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Então, a mão de obra que era possível ser empregada no nosso país era a mão de obra africana.
Então, o que os portugueses faziam? Vinham aqui na África, capturavam negros e traziam aqui para o nosso território para que essas pessoas pudessem ser escravizadas. Essa forma de negócio era lucrativa porque eu tinha uma pessoa que ia produzir riqueza para mim e eu não tinha gastos com ela. Basicamente, eu comprava ou eu mesmo capturava aquela pessoa, pagava um valor irrisório por ela, e o que eu tinha que fazer era basicamente dar comida para ela. Eu não precisava dar condições boas de moradia, eu não precisava pagar salário. Se ficasse doente, a natureza que cuide de curar essa pessoa e assim por diante. Então, um negro escravizado era muito mais lucrativo do que eu ter simplesmente um funcionário remunerado. Então, muitas pessoas foram tiradas aqui da África e levadas para várias partes do nosso planeta, tratadas como escravos. No caso do nosso país, né, o tráfico negreiro se configurou como um negócio extremamente lucrativo, tá? E aqui, por exemplo, a gente percebe que não foi só para o Brasil que esses negros foram levados. Eles foram tirados da África contra sua vontade e essas setinhas aqui indicam os locais para onde eles mais eram encaminhados, né? Então, para a Europa eles foram levados, para outras áreas do Oriente Médio, da Ásia também foram levados, mas principalmente, olha a largura dessas setinhas, para a América do Sul, mas também foram levados para a América Central e também para a América do Norte. Lembra que nós falamos das 13 colônias dos Estados Unidos, que o Sul utilizava a mão de obra africana como escravizada, né? Aqui, ó, o fluxo de pessoas saindo da África e vindo para as colônias do Sul trabalharem como escravos, tá? E aí, a gente ouve falar muito nos relatos e livros de história, quando falam da escravidão, os tumbeiros, né? O que é um tumbeiro? Um tumbeiro nada mais é do que uma tumba. Uma tumba é um local onde nós colocamos o corpo dos mortos, certo? Então, por exemplo, quando uma pessoa morre, a gente coloca o caixão e leva até uma tumba. Ou, o que a gente fala, até uma cova, né, lá no cemitério. Então, tumbeiro é o local onde você deposita o corpo dos mortos. Durante o período da escravidão, em que esse tráfico negreiro acontecia, os navios negreiros eram também batizados de tumbeiros. Por quê? Porque aqueles negros capturados para serem vendidos ou trazidos como escravos para várias partes do nosso planeta, eles eram colocados dentro de navios de maneira amontoada, de maneira pouco higiênica, pouco confortável. De modo que muitos, ao longo da viagem, que duravam 2, 3 meses, adoeciam, morriam de fome e ali mesmo acabavam morrendo, tá? Esse desenho aqui, acho que tinha na apostila de vocês do ano passado. Esse desenho, ele mostra através de uma ilustração como que era um navio negreiro, tá? Esses navios, eles não tinham o único intuito carregar negros que seriam escravizados. Então, olha só como se a gente tivesse cortado o navio para a gente entender como que era por dentro. Ó, grande parte do reservatório era destinado a um armazém, aonde eu ia armazenar, fazer um estoque de mercadorias que seriam comercializadas. Lembra que a África é um continente riquíssimo em muitos produtos, né? Então, grande parte do estoque, do espaço que a gente tinha dentro do navio, era destinado ao estoque, a um armazém de produtos. Uma parte muito pequena era destinada ao transporte de negros. Só que, embora esse local seja muito pequeno, não quer dizer que eu vou colocar poucas pessoas ali. Eu quero aproveitar cada centímetro desse espaço para colocar as pessoas que eu vou vender ou que eu vou utilizar como mão de obra escrava. Então, se a gente fosse dar um zoom aqui, nesse pedacinho, nessa parte superior, aonde os escravos eram transportados, olha como que eles eram transportados. Todos sentados, um juntinho com o outro. Esse local permite uma grande mobilidade? Vocês acham que a pessoa conseguia se movimentar livremente sentados dessa forma? Claro que não. Não se tinha cuidado com a higiene, não se tinha cuidado em preocupar com a alimentação desses indivíduos, certo? Então, muitos morreram no processo,
de sair da África antes de chegar até o seu local de destino. Não dá para saber o que era melhor, né? Morrer no processo ou então morrer de tanto trabalhar depois como escravo, né? Então a gente não pode pensar que era uma situação fácil. Então a África, nesse processo de colonialismo lá nas grandes navegações, ela também teve esse processo, né, de participar do tráfico negreiro, tendo muitas pessoas roubadas do seu território para serem levadas lá para outros locais distantes, com uma cultura totalmente diferente, tendo que ser submetidas às formas de trabalhos que você nunca quis imaginar que seria submetido, tá bom? Só que, pessoal, alguns poucos países do século XV até o século XIX se interessaram por ocupar a África. Basicamente, a gente pode pensar em Holanda, a gente pode pensar em Espanha, Portugal e França, no máximo. Só que, quando a gente pensa lá no final do século XIX, mais países tiveram interesse na África. Por quê? Porque no final do século XIX, vários países europeus já tinham passado pela Revolução Industrial, certo? E aí, esses países europeus, eles quiseram buscar novos mercados consumidores e mais matérias-primas para suas indústrias. E aí, o que eles pensaram? A África pode ser o mercado consumidor e pode nos oferecer matérias-primas, como, por exemplo, madeira, alguns tipos de ervas, para produzir remédios, para produzir alimentos, temperos, pode me oferecer ouro, pode me oferecer frutas, pode me oferecer, por exemplo, tabaco e assim por diante. Então, a África pode ser benéfica se nós tomarmos conta daquele continente. E aí, então, alguns países europeus que eram muito ricos na época se reuniram para dividir a África entre si. Ou seja, eles querendo também entrar na África para conseguir aumentar os seus lucros a partir da Revolução Industrial, eles sentaram e falaram o seguinte: olha, nós queremos uma parte da África para nós, certo? Nós vamos brigar por isso, nós vamos entrar em guerra por isso, ou nós vamos sentar e decidir o que cada um quer da África. O que aconteceu? Eles se reuniram, né? Entre 1888 e 1885, algumas potências europeias sentaram para acertar entre si a divisão da África. Essa reunião foi chamada de Conferência de Berlim. Então, na Conferência de Berlim, houve entre algumas potências europeias a divisão do continente africano, justamente para tentar aumentar o seu mercado consumidor e tentar abastecer as suas indústrias de matérias-primas a um custo muito pequeno, ok? Por esse motivo, esse período, né, em que aconteceu a Conferência de Berlim, a gente vai chamar de neocolonialismo. O que significa neo? É novo, certo? Então, o colonialismo foi a primeira onda de colonização da África lá durante o século XV, que começou com as grandes navegações. O neocolonialismo é um novo colonialismo que começou a acontecer a partir do fim do século XIX com a Conferência de Berlim. Essa Conferência de Berlim, pessoal, é chamada também de Partilha da África. Por que Partilha da África? Porque alguns países sentaram e cada um pegou um pedacinho, uma fatia da África para si, para poder aumentar o seu mercado consumidor e também se abastecer de matéria-prima, certo? Então, a Conferência de Berlim, realizada entre 1884 e 85, também foi chamada de Partilha da África. Tudo bem? Quem que dividiu a África? Algumas potências europeias. Pois não, Ana? Bia, a Conferência de Berlim, eu tenho duas perguntas. Elas aconteceram por causa que essas potências europeias iam, tipo, juntar a África para benefício próprio e para aumentar o território?
A verdade nem era querer aumentar território nesse momento. A intenção deles era aumentar o lucro que eles tinham com as indústrias. Como que eles iam fazer para aumentar o lucro? Né? Buscar mais pessoas para consumir seus produtos e ter matéria-prima mais barata, certo? Então, eles queriam Sim. cada um pedacinho da África. Aí, por isso que eles dividiram. Eles entraram em um acordo, não entraram em guerra entre si, tá? Entendi. E outra coisa que eu queria perguntar é... Essa conferência de Berlim não aconteceu, certo? Porque hoje a África Ela não aconteceu. perdeu. Oi? Isso, a gente vai discutir isso depois. Hoje, a África não é mais colônia de ninguém, mas nesse período, esses países aqui dividiram entre si a África. Então, cada pedacinho tornou-se uma colônia Então, de um mas o país que europeu. aconteceu para que a África deixasse de ser neocolonialismo? A gente vai estudar isso nas próximas aulas, tá bom? Como eu sempre digo, serão Entendi. cenas dos próximos capítulos, certo? Então, o Certo. neocolonialismo, só para a gente encerrar, é um processo de dominação e exploração da África que levou ao enriquecimento de algumas potências europeias, tá? Então, alguns países dividiram entre si a África. Tudo bem, por enquanto? Certo? Para lembrá-los, temos 2 mapas mentais para entregar até a noite de hoje. Não se esqueçam lá na nossa sala de aula virtual, ok? Essa é a tarefa. Na segunda-feira eu passo mais tarefa para vocês. Beleza, turma? Não esqueçam disso. Tem tarefa para hoje, que são os mapas mentais. Não, Vi. Hã? Vou preocupar com o